Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 11 do livro de Ezequiel. Dar-vos-ei um só coração. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se preferir também, entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar lá a parte escrita dessa narrativa. Lembrando que Ezequiel escreveu esse livro para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas alturas de glória. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Nós estamos vendo o julgamento sobre Judá e Jerusalém e dentro dele a série de visões de vocação, os atos simbólicos, discursos relacionados. Então estamos vendo as visões e a vocação de Ezequiel em continuação no capítulo, desde o capítulo 8º e iremos até o capítulo 11 no verso de número 25. Você já abriu sua Bíblia aí? Hoje nós estaremos então encerrando essa parte, visões e vocação. Encerrando agora, estaremos vendo as visões e a vocação. Ezequiel teve uma visão de Jerusalém durante a qual testemunhou os pecados do povo e foi chamado para profetizar contra eles. Neste capítulo, em síntese, veremos que serão executados os maus líderes de Jerusalém. A visão de Ezequiel continuou e ele viu os líderes de Jerusalém sendo julgados por Deus. Depois daquela visão da carruagem, da nave do Senhor de forma tão espetacular, como já dissemos aqui, eis que agora o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o levou à porta oriental da casa do Senhor, aquela que olha para o Oriente, e ali estavam 25 homens, sendo que no meio deles estava Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaías, príncipe do povo. Provavelmente, esses são os mesmos 25 adoradores do sol, de 8:16. Estes parecem ser os líderes políticos e não os sacerdotes. Este Jaazanias, filho de Azur, não deve ser identificado como Jaazanias, filho de Safã, de 8:11. Disse-lhe o Espírito acerca daqueles homens que eram os que praticavam iniquidade e que andavam ímpios, ou que davam ímpios conselhos ao povo na cidade, levando-os a praticarem o mal diante do Senhor. Como eles não criam no Senhor e em seus profetas que instruíam o povo a ficar no cativeiro e a plantar e a colher e a prosperar na terra estrangeira, vimos isso em Jeremias também, lembra? Eles zombavam dizendo que a cidade na verdade era panela e eles a carne. A liderança de Jerusalém havia sido deportada por Nabucodonosor em 597 a.C. Essa deportação incluiu grande parte da família real, os líderes militares e os artesãos qualificados, deixando apenas o povo pobre da terra. 2 Reis 24, de 13-16. Aqueles que alcançaram proeminência na ausência da classe dirigente anterior tinham ilusões de grandeza. A analogia proposta por eles, pelo uso de uma panela de cozinhar carne, sugere que consideravam os líderes deportados como botalho, vísceras de um animal abatido, e a si mesmos como porções preferidas. Duplamente lhe vem a instrução de profetizar contra eles, e por conta disso caiu sobre ele, o Espírito do Senhor. A repetição implícita da vocação de Ezequiel ao longo de toda a sessão é tornada explícita. Quando retornou aos exilados, ele continuou a proclamar o que havia visto. O Espírito do Senhor, que caiu sobre ele, disse para dizer, em nome do Senhor, que eles diziam aquilo sobre o fato de serem carne, mas o Senhor conhecia suas mentes e sabia da multiplicação dos seus mortos naquela cidade, enchendo as ruas deles. Esses conspiradores haviam matado os que eram melhores do que eles mesmos. As vítimas assassinas haviam sido a verdadeira carne da cidade e a liderança atual era o rebotalho, digna apenas de ser descartada. Eles temiam a espada, e a espada que temiam
viria sobre eles em juízo pelo mal que já faziam, não andando nos estatutos do Senhor, não executando as suas ordenanças, antes tendo procedido conforme as ordenanças das nações que estavam em redor deles, as imitando e copiando o que não deveriam. Estava Ezequiel apenas profetizando, e eis que cai morto diante dele Pelatias. O nome significa o Senhor provê escape. Quando esse homem morreu inesperadamente durante a visão de Ezequiel, o profeta temeu que toda a esperança de escape houvesse morrido com ele. O profeta novamente intercede junto ao Senhor em favor do remanescente. O Senhor responde a Ezequiel no verso 14, dizendo que aqueles homens, seus parentes e toda a casa de Israel eram os mesmos que diziam e aconselhavam o povo a apartarem-se para bem longe do Senhor, pois a eles foi dada a terra em possessão. Um membro da família era obrigado a redimir outro parente ou a sua propriedade, se esse crente fosse reduzido à servidão ou obrigado a vender terra da família. Mas o exílio deu àqueles que permaneceram em Jerusalém a oportunidade de apossar-se das propriedades dos parentes deportados. Depois disso, diz o Senhor para Ezequiel proclamar que ainda que Deus os tivesse mandado para longe entre as nações e ainda que os havia espalhados pelas terras, todavia lhes serviria por pouco tempo de santuário na terra para onde foram. Na ausência do templo em Jerusalém, o próprio Deus seria o santuário deles. Repare que bem mais tarde o próprio Jesus tornou-se o lugar do templo. E o seu Espírito, por sua vez, fez de seus seguidores um templo. O Senhor faz Ezequiel continuar a profetizar e anunciar um tempo que os faria retornar à sua terra, dos lugares por onde os tinha espalhado, para lhes dar de volta a terra de Israel. Obviamente, aos remanescentes, né? O fato é que na história eles voltaram, mas depois foram espalhados novamente. A morte do Senhor e depois a destruição de Jerusalém, por volta do ano 70 depois de Cristo, fizeram com que fossem novamente espalhados por um longo tempo, para serem restituídos à terra somente em 1948. Eles aguardavam a vinda do seu Messias. Não aceitaram a Jesus Cristo, o qual deverá vir em breve. E alguns dizem que ele virá em 2018, quando Israel estará completando 70 anos de retorno à Terra Santa. Na verdade, já até completou esse aniversário em maio de 1948. Nós já passamos de maio de 2018. Nós temos a próxima festa do Senhor, que nós temos as festas judaicas, nós vamos ter a próxima agora. Vai ser em setembro, outubro, vai ser o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Mas em todo caso, sabemos que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. Não necessariamente em 2018, não necessariamente quando Israel completar 70 anos desde 1948, mas a qualquer momento Deus pode cumprir a sua palavra, a sua profecia. Eu costumo dizer que todos os eventos relacionados à vida de Jesus estão demarcados de uma certa maneira nas festas judaicas. É só acompanhar as festas judaicas e ver os eventos paralelos na vida de Jesus. Obviamente que o seu retorno também estará presente lá. E eles dirão, diz o verso 18, virão e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. O Senhor então lhes daria, do verso 18 ao 21, um só coração, com espírito novo. O objetivo de Deus no exílio era punir um povo purificado, que obedeceria às suas ordens. Ezequiel retornou ao tema de um novo coração e espírito, em 18, 31, 36, 26. O cumprimento dessa esperança por um povo de Deus completamente renovado após o exílio ocorreu inicialmente com a primeira vinda de Jesus. Ela vai continuar à medida que os dias se estendem ao longo dos séculos, nos alcançando a nós, odiernamente.
e alcançará a perfeição quando Cristo retornar em glória. Volta, Senhor. Nós estamos aguardando, por isso que todo dia nós falamos Maranata. O capítulo de número 11 começa dizendo que então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Zaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. Esse é o versículo de número 1. E o 25 desse capítulo diz que falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha ordenado, me tinha mostrado. Dos versos 22 ao 25 nós lemos, Ezequiel encerra a visão que começou a narrar no capítulo anterior, no capítulo 10. Os querubins elevaram as suas asas, estando as rodas ao lado deles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Incrível como parece narrar uma espécie, pela descrição, parece ser uma nave, uma aeronave com asas e com rodas em procedimento de decolagem vertical. Não parece? Repara bem na descrição. Então ali, naquele momento, o Espírito o levantou e o levou na visão pelo Espírito de Deus para a Caldeia, para os exilados. A visão então desaparece e Ezequiel, teletransportado espiritualmente, fala aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor lhe havia mostrado de forma excepcional. Em correspondência com a abertura dessa sessão, visões e vocação, Ezequiel viu a nuvem da glória retirar-se de Jerusalém e mover-se para o leste através do vale de Cedron, até o Monte das Oliveiras. No entanto, Deus não havia abandonado a cidade para sempre. Mais tarde, Ezequiel descreverá a glória de Deus retornando a Jerusalém. Então, nós vemos aí o capítulo de número 12, o capítulo de número 11. Amanhã estaremos aqui vendo o capítulo de número 12. Ou somos crentes ou casas rebeldes, no capítulo 12. Então, fica conosco e até amanhã, se Deus assim o permitir. Inscreva-se em nosso canal, inscreva-se, conheça nosso blog jamaisdesista.com.br. Também acesse nossa rádio ossemeadores.com.br. Todos os dias estamos com programação excelente lá para o seu deleite espiritual e para o seu envolvimento. A todos um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém.